E devido a uma aprovação de um projeto de lei na Câmara de Deputados que aumenta o nível de etanol na gasolina, a Jalles Machado subiu 7% no dia de ontem na Bolsa de Valores, mas hoje já está devolvendo aqui 2% daquela alta. Vamos falar um pouco dos dividendos da Jalles Machado, também dessa cotação atual, em comparação com os níveis que ela já esteve. E vamos passar também por essa reportagem que fala dos preços dos produtos vendidos pela Jalles Machado, que nada mais é do que o etanol e também o açúcar, que vem ali da cana-de-açúcar. E eu me chamo Pedro, pessoal, sou o criador do canal Dividendo Complementar, o único no YouTube que disponibiliza gratuitamente a sua planilha de preço teto aqui na página inicial do canal. É só você clicar nesse link aqui que vai abrir essa planilha de preço teto que você precisa baixar para poder editá-la e calcular o seu próprio preço teto de diversos tickers de ações que nós temos aqui. Então já garante sua inscrição e vamos para o vídeo. Então essas empresas que vendem açúcar e etanol subiram ontem forte na bolsa, a Jalles Machado e também a São Martinho. Veja que elas operavam ali com alta de 7% a Jalles e 5% a São Martinho no final já do pregão da quinta-feira. E de acordo com os analistas, os avanços parecem estar atrelados com a aprovação do projeto de lei do combustível do futuro na Câmara dos Deputados. O texto aumenta a mistura do etanol e biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente. Então, etanol a mais na gasolina e biodiesel a mais no diesel. E também cria programas adicionais diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano. Se a mudança passar no Senado, a taxa de mistura de etanol à gasolina subirá de 22% a 27%, podendo chegar a 35% se prevalecer a posição de alguns parlamentares. Vale lembrar que atualmente a mistura pode variar entre 18% e 27,5%. Para quem tem carro aí que roda apenas a gasolina, isso aí é uma tragédia. Mas enfim, não vem ao caso. Visões da Terra e do BTG para Jalles Machado e São Martinho. De acordo com Regis Tintila, Head de Research da Terra Investimentos, a mudança é positiva para as empresas do setor sucro-alcooleiro, principalmente pelo potencial aumento da demanda por etanol. Daria para estimar um incremento de cerca de 1,3 bilhão de litros caso o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina chegue a 30%, ou ainda um potencial adicional de aumento de aproximadamente 2,2 bilhões de litros caso a mistura seja de 35%. O analista Tintila ainda comenta aqui, para a safra 24-25, esperamos recuperação nos preços do etanol com um equilíbrio mais saudável entre oferta e demanda, impulsionado por uma menor oferta devido a uma moagem de cana-de-açúcar reduzida na região centro-sul, causada por condições climáticas menos favoráveis em comparação com a safra anterior, e uma maior demanda decorrente do aumento na mistura de etanol hidratado nas vendas. Então, basicamente aqui, pessoal, os analistas, assim, nesse caso aqui, este analista está esperando que na safra 24 e 25, que começa ali em abril, a safra 23 e 24 termina no final de março e aí vai começar outra em abril. Espera que esses preços do etanol subam, porque a gente vai ver ali na outra reportagem que os preços do etanol estão em baixa. Aqui o cenário que o Tintila projeta é uma menor oferta por conta dessas condições climáticas menos favoráveis no centro-sul do país e esse aumento de demanda. Então, diminuiu a oferta, aumentou a demanda, o preço sobe. No entanto, nessa reportagem aqui que comenta sobre os resultados da Jalles Machado no último trimestre, o etanol mais barato reduz lucro da Jalles em 80%. Ainda assim, o resultado agradou, segundo a reportagem. A Jalles Machado viu seu lucro cair 83% no terceiro trimestre da safra 23-24, quando comparado ao mesmo período da temporada anterior. Mas com relação a isso, a Jalles Machado chama a atenção aqui nos seus resultados, que se você tirar essa compra vantajosa aqui dos resultados da safra anterior, o aumento, na verdade, houve um aumento nos lucros na faixa de 233%, porque o lucro anterior teria sido de 22 milhões de reais e agora é de 75 milhões de reais. Então, de 22 para 75, um aumento aí na faixa de 230%. Mas claro que se você comparar tudo, inclusive essa compra vantajosa que ele cita aqui, caiu de 450 milhões o lucro para 75. O volume de comercialização de etanol registrou baixa de 26%, enquanto o de açúcar subiu 28% na comparação anual. Foram 76 milhões de litros vendidos de etanol e 109 mil toneladas de açúcar.
De acordo com a Jalles, o preço médio de venda do adoçante foi de R$ 2.700 por tonelada, 7,7% acima do que estava no mesmo período da safra anterior. Por outro lado, houve uma redução nos preços tanto do etanol anidro quanto do hidratado, em respectivamente 17% e 14,9% nessa comparação. Ambos os produtos estavam cotados por apenas R$ 2,50 por litro. Então aqui basicamente, enquanto o açúcar está apontando para cima, mas não tão para cima assim, o etanol está apontando bem para baixo, caindo ali cerca de 17, 14, quase 15% aqui, os dois tipos de etanol que a empresa vende. Então é por isso também que seus resultados não estão indo tão bem quanto poderiam. No acumulado da safra até agora, o etanol acumula baixa de cerca de 20% no preço. Isso é explicado por uma safra brasileira maior e uma paridade de mercado menor com relação à gasolina, explica a Jalles em seu balanço. A receita líquida atingiu R$ 495 milhões no trimestre, leve baixa de 2,7%. No trimestre, a empresa está produzindo aqui 59 milhões de litros de etanol, 55 mil toneladas de açúcar, um mix de produção de 63% para o etanol e 36% para o açúcar. Os números produtivos mostram avanços de 110% para o etanol, 71% para o açúcar, frente ao mesmo trimestre da safra anterior. Ao final de 2023, a empresa tinha um estoque de 181 milhões de litros de etanol, algo que deve dar em torno de 487 milhões de reais nas contas da Jalles, e 97 mil toneladas de açúcar, algo em torno de 144 milhões de reais, segundo a empresa. Agora veja que a Jalles está fazendo muito estoque aqui do etanol, porque os preços não estão lá essas coisas. Então ela está tentando aqui estocar esse etanol para vender em um momento mais interessante. Na opinião desse analista aqui da XP, a Jalles Machado apresentou resultados sólidos e encorajadores no trimestre, mesmo com a turbulência do mercado de etanol. Ele ainda destacou que os resultados do açúcar compensaram as margens reduzidas do combustível. Já esse outro analista aqui do BTG Pactual destacou que a empresa teve custos unitários menores frente ao ano anterior, um fator que impulsionou o EBITDA de 319 milhões de reais. A Jalles Machado pontuou em seu balanço que o custo dos produtos vendidos, CPV, recuou 7,5% em um ano, passando de 429 milhões de reais para 396 milhões no terceiro trimestre da safra atual. O analista do BTG Pactual comenta aqui que espera que a diluição de custos se intensifique mais ainda à medida que a Jalles monetiza grandes estoques no quarto trimestre dessa safra. O lucro líquido ainda veio de 76 milhões acima das nossas expectativas por conta do hedge positivo. O mesmo analista do BTG Pactual ainda comenta: estamos otimistas quanto aos preços do açúcar no longo prazo e acreditamos que os preços do etanol irão se recuperar nos próximos meses. A Jalles Machado é uma ótima maneira de surfar nesse momento, finalizou o analista do BTG Pactual. Outra coisa, né? Se a gasolina sobe, o preço do etanol ele também tende a subir. E o que mais a gente vê aí no país é a gasolina aumentando. Sobre as cotações da Jalles Machado, veja que ela fez seu IPO ali no começo de 2021, na faixa de R$ 8,50, e aí ela subiu bastante, chegando aqui a um pico de R$ 10,50, e depois caiu na pandemia e veio se recuperar no final de 2023, ali em setembro, na verdade, de 2023, com preços a R$ 9,00, chegou nessa cotação aqui de R$ 9,15 e bateu uma mínima desde então na faixa de R$ 7,22. Esse R$ 6,22 aqui deve ter acontecido antes dessa alta que chegou a bater R$ 9,00. O fato é que as cotações da Jalles Machado vêm caindo nos últimos 6 meses, ladeira abaixo, subiu forte no penúltimo pregão e no pregão de hoje já deu ali uma descontada na alta. Veja que o dividend yield atual é de 5,8%, 44 centavos que pagou no último ano. Se a gente vê aqui nos dividendos, a Jalles Machado costuma anunciar apenas um por ano. Ela também tem esse JCP aqui que anunciou apenas em 2021, mas em 3 anos ela anuncia ali no mês de julho um dividendo nessa faixa de 13 centavos, 17 centavos e no último ano de 44 centavos. Agora a gente tem que ficar muito atento aqui, porque o último ano pode não ser uma boa referência. Veja que o resultado líquido aqui da empresa nos 9 primeiros meses de 2024 está nessa faixa de 77 milhões, enquanto que na safra anterior estava em 381 milhões, enquanto o lucro caixa está negativo aqui
e o lucro caixa na safra anterior de 350 milhões. Então existe uma disparidade muito grande do que está acontecendo nessa safra com a Jalles Machado do que o que aconteceu na safra anterior. Então pode ser que os dividendos que vão ser pagos ali da Tacom, na verdade, em julho, pode não vir tão bom quanto foi no ano passado, esses 44 centavos. E se pagando 44 centavos já tem ali um dividend yield abaixo de 6%, eu acredito que para esse ano esse número vai cair um pouco mais. Pessoal, e sobre o preço teto da Jalles Machado, eu nem vou calcular aqui nesse vídeo. Se você quer, deixa aqui nos comentários que eu faço um exclusivo falando sobre isso. Mas assim, na minha carteira não tá valendo a pena colocar a Jalles Machado agora, principalmente por conta do preço que ela se encontra. A gente vê que a tendência é que o lucro para essa safra diminua. Para os próximos, vai que o etanol aumenta de preço aí, como os analistas estão esperando, mas não é nada certo. O que a gente tem hoje é realmente um lucro baixo da empresa. E para minha carteira aqui eu já tenho algumas apostas em small caps, que é essa partezinha aqui, então para mim não faz sentido. Claro que nenhuma recomendação de investimento aqui, pessoal, cada cabeça é um mundo aí, você tem que analisar a sua situação e tomar suas próprias decisões. Eu vou ficando por aqui, pessoal, já deixa o like no vídeo se vocês gostaram e também eu vou deixar nos cards esse sobre a Ferbasa para quem gosta aí de small caps, vale muito a pena assistir. Um grande abraço e até o próximo.